Então aquela questão lá de que Deus não deixa você sonhar aquilo que você... Isso aí, tô brincando. Você já tá... Tô brincando. Mas é legal isso aí, né? É que depende muito do ponto de vista. Sim. As pessoas falam bem assim, sobre Moisés, né? E Moisés ali? Moisés, ele sonhou em entrar na Terra Prometida. Mas Deus não impediu Moisés de entrar na Terra Prometida. Quem impediu Moisés de entrar na Terra Prometida foi o próprio Moisés, desobedecendo o pedido de Deus, que aparentemente era tão simples. Era só conversar com a rocha. Mas ele, irado, tomado por uma pressão psicológica que o povo colocou nele durante o deserto, ao invés de conversar com a rocha, ele bate, né? Na rocha de Meribaal, que aponta para a igreja, aponta para a noiva de Cristo. Isso aqui dá uma lição extraordinária, né? Na igreja não se bate, na noiva de Cristo só conversa com ela, que ela gera, né? Vamos chegar aí. Moisés, ele, ao invés de conversar com a rocha, dado pelas pressões, e esse é o erro de muitos líderes, né? Às vezes, tomado de pressão, de cobrança, ele age de forma errônea, de forma que não era para agir, e acaba sendo impedido de conquistar algumas grandezas de Deus, no caso de Moisés. Mas eu acredito muito que os sonhos que Deus te dá, não estou falando dos sonhos que você sonha, os sonhos que Deus te dá. Meu lindo. Meu príncipe. Não, mas os sonhos que Deus te dá, se Ele te deu esse sonho mesmo, Ele vai permitir você passar por um processo que vai te conduzir à realização desses sonhos. Por exemplo, José. Quem deu sonho a José? O sol e a lua se prostrando diante dele. Os feixes dele se destacando diante do feixe dos seus irmãos. Foi Deus que deu esse sonho a José. José passou por um período de aproximadamente 17 anos para realizar este sonho. Mas realizou e se tornou o governador do Egito. A gente pode dizer sim, que os sonhos dados por Deus, Ele não permite você sonhar esses sonhos que Ele deu, se não for para Ele realizar, se não for para Ele cumprir. Meu príncipe. É que a gente brinca, né? Tudo. E eu vou ser bem sincero aqui. Eu não sou um dos mais simpatizantes da pregação do David Leonardo. E a gente brinca e tudo, mas a gente precisa entender o contexto, né? Que a gente está acostumado a pegar um corte da pregação e aí o pessoal já malha, né? Então, essa última semana aí, as últimas 2 semanas, todo mundo falando dessa pregação dele, né? Que Deus não permite que você sonhe com algo, com aquilo que você não vai... Mas a gente precisa entender qual o contexto foi dito e o que às vezes não teve nenhum contexto, ele apenas soltou uma frase que faz sentido, faz sentido. Mas é a forma como ele falou. Exato, né? A galera já... Meus lindos! Ele falou igual um fofinho, sabe, cara? Um bebezinho que dá vontade de pegar assim no... Mas é o jeito dele, apertar. Né? É o jeito, só que daquele jeito o cara alcança o que talvez muitas igrejas tradicionais jamais iriam alcançar. Exato. Desse jeito dele... ainda que foge muito da perspectiva do evangelho, a forma como ele prega, ele está evangelizando celebridades. O cara evangelizou o Neymar, teve orando, pregando na casa do Neymar. Muitas celebridades foram alcançadas através das pregações dele. Me fale um pastor que está com pregação na Netflix. É o David Leonardo, pô. Exato. Talvez eu, com a minha pregação, o pastor Hernandes Dias Lopes, que na minha opinião é o grande mestre, pastor Silas Malafaia, que é um apologeta na nação hoje, não está na Netflix. Mas o David está lá pregando a tempestade, do jeitinho dele. Mas, de alguma forma, Jesus está alcançando vidas, entende? É o que o apóstolo Paulo falou, seja por fia, por ganância, seja por sentimentos de interesses próprios. O importante é que Jesus, o Evangelho, seja anunciado. O importante é que o Evangelho seja pregado. Então, segura. Começamos bem. E eu não sou defensor do... Me diz aí que eu sou advogado dos caras. Rapaz, eu sou criticado até no meu podcast por causa disso. Mas, irmão, poxa, a gente já tem crítico demais. Exato. A gente já tem que lidar com o inferno todo dia, nos atacando de todas as formas. Aí eu vou ficar falando mal do cara que às vezes está levando uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem... Teve gente aí que tinha parado de sonhar, teve gente aí que estava pensando no suicídio, porque quando a pessoa ela morre,
não simplesmente quando ela perde a sua vida, ela morre quando deixa de Deixa sonhar. exato. Então, assim, é alcançado por uma mensagem dessa aí, reaviva os seus sonhos novamente, tem um ânimo de novo, fica cheio de entusiasmo, volta a viver e depois é alcançado pelo evangelho de renúncia, de salvação, de transformação. Deixa o cara pregar o evangelho. Sim, e outra, é subestimar muito o agir de Deus, né? Eu creio num Deus que ele pode mover todo um cenário, né, de um culto para falar com uma pessoa. Sim, Às vezes essa mensagem poderia ser para uma pessoa que estava ali. é verdade. Nesse contexto, que deixou de sonhar, que falou, Senhor, e aí? Eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. E naquele momento, por isso que eu falei, né? Brincando aqui e tudo, mas eu respeito, eu também não sou adepto dessas questões de ficar criticando, porque hoje em dia é o que a gente vê muito disso. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o que a gente vê é muito isso. Os próprios cristãos, entre si, se Nesse autodestruindo. debate, nessa autodestruindo. discussão, E há umas críticas muito pesadas, né? Sim. Eu vi o pessoal fazendo corte, falando assim, essa pregação vai te levar pro inferno. Pô, uma pregação dessa, levar o cara pro inferno. O que houve de absurdo nessa pregação aqui? O que feriu, de fato, o evangelho e a sagrada? O feriu a santidade de Deus? Será, pelo cara ter falado isso, que se Deus te der um sonho e te permitir sonhar, Deus não ia te dar um sonho, Deus não ia permitir você sonhar se não fosse para ele ajudar você a realizar. Porque ele vai patrocinar e financiar os seus sonhos. Aonde está o erro aqui dessa pregação, poxa? Não, por favor, Sim. vocês que são biblicistas, me apontam o erro da pregação e vamos discutir eu não aqui. Eu não vejo erro nenhum. Entendeu? Tá mais pela forma como o cara falou. A crítica é mais o jeito que ele expõe. Mas é aquilo que a entendeu? gente estava conversando hoje à tarde. Que a palavra fala para ele julgar a profecia e não o profeta. E hoje em dia tem muita gente julgando as pessoas, o emissor, e esquecendo da mensagem. Você acha, pastor, que por causa também do histórico de outras polêmicas, né, que aconteceu já com ele também, Não, por isso, inflamou porque mais? eles julgam ele, julgando ele como pessoa e não prestaram atenção na mensagem. E é isso. É que teologicamente o Dave ele não se aprofunda muito dentro do estudo teológico, né? Sim. Ele não tem uma teologia ali sistemática. Geralmente a mensagem dele, de fato, são mensagens motivacionais. Ele usa a Bíblia para motivar as pessoas, né? Eu lembro a primeira mensagem do Dave que viralizou foi uma sobre Judas. Ele falou, eu queria estar naquele dia. Logo quando Judas saiu diante de Jesus, depois de haver traído ele com moedas de prata, foi lá e devolveu e decidiu ir se suicidar. Eu queria aparecer na frente de Judas e dizer, Judas, espere só mais 3 dias. Então ele viralizou já com essa pegada, entende? De motivação, trazendo ali uma mensagem de esperança. Então as pessoas sempre pegaram no pé dele por causa disso. Só que eu vou falar, o cara alcançou Tá sendo usado, né? o que muitos não alcançaram. Alcança vidas que talvez eu nunca vou alcançar. Ele chegou em lugares que talvez eu nunca vou chegar. Ele estava tendo um momento de pregação e de palavra no SBT há uns tempos atrás, em rede nacional. Tinha um tempo ali que era só para ele. Ah, não, mas o evangelho que ele prega é um evangelho de facilidade. Mas Deus não pode usá-lo pregando esse evangelho de facilidade para alcançar alguém e depois a pessoa entender de fato que não é só aquilo, é renúncia também. Então vamos criticar os televangelistas, pô. R.R. Soares é só milagre, só cura. Sim. Dificilmente você vê uma mensagem confrontadora. Pega os televangelistas aí, os pastores que estão na televisão, as mensagens é de cura, é de milagre. Dificilmente você vê negue-se a si mesmo, você vê sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, sobre o inferno. Você dificilmente vê uma pregação sobre santidade. Mas qual é a ideia? Você joga a rede, o peixe veio... Aí tem o processo de discipulado. E, às vezes, esse processo de discipulado é nos bastidores. Exato. Entendeu? A renúncia, ela também, nem sempre ela é pública de forma imediata. Até porque a renúncia, ela é processual. Ela é parte de um processo. Nem sempre a pessoa que vem do mundo larga tudo de uma vez. Entende? Eu sei de pessoas que foi largando...
tem a libertação imediata, a transformação imediata, assim como aconteceu com Saulo, que aconteceu com Paulo, mas tem também a transformação processual, como aconteceu com Pedro. Sim. E olha que Pedro caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Pô. 3 anos e meio ele caminhou com Jesus e estava com espada. Ele não foi liberto de forma imediata, não foi transformado de forma imediata, e ele estava com o melhor pastor que alguém poderia ter, que era Jesus. O melhor líder cristão que alguém poderia ter, que era o próprio Cristo. Na primeira oportunidade que Pedro teve, ele tirou a espada da bainha e cortou a orelha de alguém. Jesus precisou repreender e fazer um milagre no soldado mau, melhor, no servo do soldado, colocando a orelha de volta e repreendendo Pedro. Pedro, com o ferro que feres, você será ferido. Ou seja, existem pessoas que são transformadas de forma imediata, como Paulo, mas existe um Pedro da vida que vai levar um processo aí, vai ter um processo aí de 3 anos e meio para alcançar essa libertação e transformação. Imagina se Jesus desistisse de Pedro por ter negado. Imagina. Verdade. Mas mesmo Jesus sabendo quem nós somos, que ainda não fomos totalmente transformados, que estamos em um processo, ele não desistiu de nos chamar e não desistiu de nós, da mesma forma como ele não desistiu de Pedro. Então, assim, o Dave, ele pode ser uma ferramenta usada por Deus para jogar a rede, trazer o peixe e depois vai ter o processo da renúncia. E o evangelho é assim. Tem, por exemplo, um Jimmy Swaggart da vida que fazia as grandes cruzadas só pregando renúncia, entendeu? Só pregando mesmo santidade, conquistou muitas almas. Mas, infelizmente, o Jimmy Swaggart passou por um processo muito difícil quando foi exposto, decepcionou, frustrou muita gente. Por causa do Jimmy Swaggart, muitas pessoas que amavam a Cristo, amavam o Evangelho, amavam a igreja, eles se frustraram tanto com o eu do Jimmy Swaggart que se afastaram e nunca mais voltaram para a igreja, porque via em Jimmy um protótipo da santidade. Verdade. Mas aí a queda falou que o Jimmy também, ainda que é homem de Deus, antes de tudo ele era homem e estava sujeito a fraquezas. Agora tem um Dave que prega facilidade e até então a gente não viu nenhum escândalo que compromete o caráter, a índole do cara. Eu acredito que mais do que as palavras que pregamos, nós pregamos também com a nossa vida, né?